Sente que levantar-se da sua cadeira favorita já não é o que era? Que os sacos das compras do Pingo Doce parecem pesar o dobro? Ou que por vezes perde o equilíbrio por uma fração de segundo? Muitas vezes dizemos a nós mesmos que é da idade. Encolhemos os ombros e aceitamos que a força nos abandone aos poucos, como areia que nos escorre por entre os dedos. Esta perda de força tem um nome: sarcopenia, e é uma realidade dolorosa que nos rouba a independência, a confiança e a alegria de viver. Pensamos que estamos a fazer tudo bem. Comemos a nossa sopa, o nosso peixinho grelhado, talvez até uma sardinhada no verão. Mas e se eu lhe dissesse que a resposta para travar e até reverter esta perda de força não está apenas no peixe? E se existisse um alimento, humilde e muitas vezes esquecido nos nossos petiscos, que é uma verdadeira bomba de construção muscular? Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é este e vamos ver outras estratégias simples, mas poderosas para recuperar a sua força, a sua vitalidade e a sua independência depois dos 60. E fique comigo até o fim, porque o último conselho é algo que muitos médicos se esquecem de mencionar e que pode ser a peça que faltava no seu puzzle de saúde. Vamos então diretos ao assunto. Quando pensamos em proteína para os músculos, a nossa mente viaja logo para um belo bife, um peito de frango ou, claro, a nossa icônica sardinha. E não estão errados, são ótimas fontes de proteína. Mas o herói esquecido, o campeão discreto da força muscular, é algo que provavelmente já comeu como petisco numa esplanada ao sol: o tremoço. Sim, o humilde tremoço. E o seu primo, o grão de bico. Estes dois membros da família das leguminosas são autênticas potências nutricionais que deixam muitos outros alimentos para trás na corrida pela construção de músculo. Vamos pensar nisto por um momento. 100 gramas de sardinha assada tem cerca de 25 gramas de proteína, o que é excelente. Mas 100 gramas de tremoços cozidos oferecem umas incríveis 36 gramas de proteína. É quase 50% mais. E o grão de bico não fica muito atrás, com cerca de 19 a 20 gramas de proteína por cada 100 gramas cozido, para além de ser riquíssimo em fibras que nos ajudam a manter a digestão em ordem, algo que sabemos que se torna mais desafiador com o passar dos anos. O segredo não está apenas na quantidade de proteína, mas na sua qualidade. As leguminosas, especialmente os tremoços, são ricas num aminoácido chamado leucina. Pense na leucina como o interruptor que liga a fábrica de construção de músculos no nosso corpo. Depois dos 60, este interruptor fica um pouco mais preguiçoso. Precisamos de uma dose maior de leucina para o ligar e dizer ao nosso corpo: atenção, vamos construir músculo. O tremoço e o grão de bico fornecem exatamente isso. Trocar as batatas fritas de pacote ou as bolachas salgadas ao lanche por uma mão cheia de tremoços não é apenas uma escolha mais saudável, é um ato estratégico para alimentar os seus músculos. Imagine, em vez de um lanche vazio de nutrientes, está a dar ao seu corpo os tijolos exatos de que ele precisa para se reconstruir. E o grão de bico? É de uma versatilidade incrível. Pode adicioná-lo à sua sopa para a tornar mais rica e saciante. Pode fazer uma salada de grão com bacalhau desfiado, cebola e salsa, ou até mesmo triturá-lo com um pouco de azeite, alho e sumo de limão para fazer um delicioso hummus para barrar em tostas de pão integral. A beleza disto é que estamos a falar de alimentos baratos, acessíveis e profundamente enraizados na nossa cultura portuguesa. Não precisa de procurar pós de proteína caros ou alimentos exóticos. A solução pode estar mesmo ali, na prateleira do supermercado, à espera de ser redescoberta. Comece devagar. Esta semana, tente incluir grão de bico em 2 das suas refeições. Ou compre um frasco de tremoços para ter à mão quando a fome apertar à meio da tarde. É uma pequena mudança com um impacto gigantesco. Ao fazer isto, não está apenas a comer. Está a investir na sua força, na sua capacidade de subir escadas sem perder o fôlego, de brincar com os netos no chão e de se levantar sem ajuda, de carregar as suas próprias compras com orgulho. Mas fornecer os tijolos, a proteína, é apenas o primeiro passo.
Para construir uma parede forte, não basta ter os tijolos empilhados no chão. É preciso que alguém os coloque no sítio certo e na altura certa. E é aqui que entram os nossos próximos hábitos. Ter os melhores tijolos do mundo, como a proteína dos tremoços e do grão de bico, não serve de nada se os trabalhadores da construção civil aparecerem todos ao mesmo tempo e depois desaparecerem o resto do dia. O nosso corpo funciona de forma semelhante. Muitos de nós temos o hábito de concentrar a maior parte da nossa proteína numa única refeição, geralmente o jantar. Comemos uma salada leve ao almoço e depois, à noite, comemos um grande bife ou uma posta de peixe generosa, pensando que estamos a compensar. O problema é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada para usar a proteína para construir músculo de uma só vez. Imagine que a sua fábrica de músculos só consegue processar, digamos, 30 gramas de proteína a cada poucas horas. Se lhe der 60 gramas de uma vez, metade disso pode não ser usada para construir músculo e acaba por ser convertida em energia ou armazenada como gordura. É um desperdício. A estratégia muito mais inteligente é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Em vez de um grande banquete de proteína, pense em várias pequenas celebrações. Comece o dia com proteína. Em vez de apenas pão com manteiga, que tal adicionar 2 ovos mexidos? Ou uma fatia de queijo fresco ou requeijão? Só com isto, já está a ligar o interruptor da construção muscular logo pela manhã. Ao almoço, garanta que tem uma boa porção de peixe, carne ou uma generosa dose de leguminosas, como feijão ou lentilhas na sua sopa ou no prato principal. À meio da tarde, quando a fome bate, em vez de ir buscar uma bolacha doce, vá buscar a sua mão cheia de tremoços ou um iogurte natural. E ao jantar, uma porção mais modesta de proteína é suficiente, porque o seu corpo já foi alimentado ao longo do dia. Ao fazer isto, mantém o sinal de construção muscular ativo por mais tempo. É como ter os trabalhadores a trabalhar de forma constante ao longo do dia, em vez de uma confusão de 2 horas seguida por um dia inteiro de inatividade. Agora que os trabalhadores têm um fornecimento constante de tijolos, precisam de uma razão para construir. Se não houver um projeto, eles ficam sentados a beber café. Essa razão, esse projeto de construção, é o estímulo que damos aos nossos músculos. É aqui que entra o exercício de resistência. E, por favor, não se assuste com esta palavra. Não estou a falar de ir para um ginásio levantar pesos que o possam magoar. Estou a falar de movimentos simples e seguros que pode fazer no conforto da sua casa, usando o peso do seu próprio corpo. O exercício de resistência é o que diz aos seus músculos: preciso que sejas mais forte. O ato de levantar-se e sentar-se numa cadeira, sem usar as mãos para se apoiar, é um dos melhores exercícios que existem para as pernas e glúteos. Tente fazer isto 5 vezes seguidas. Custa? Ótimo! É o seu corpo a receber a mensagem. Encoste-se a uma parede e faça umas flexões de parede. É seguro para os ombros e fortalece o peito e os braços. Pegue numa lata de feijão ou numa garrafa de água de 1 litro em cada mão e levante os braços para os lados. Está a trabalhar os seus ombros. O segredo é encontrar movimentos que ofereçam uma pequena resistência, um pequeno desafio. É este desafio que cria microfissuras nos seus músculos, que são depois reparadas pela proteína que comeu, tornando o músculo maior e mais forte. É um ciclo virtuoso. Comece com pouco. Escolha 2 ou 3 exercícios simples e faça-os em dias alternados. O mais importante é a consistência. Mais vale fazer 10 minutos 3 vezes por semana do que 1 hora 1 vez por mês. E, finalmente, não nos podemos esquecer do lubrificante de toda esta máquina: a água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, os músculos não funcionam corretamente. Sentimos-nos mais cansados e a recuperação após qualquer esforço é mais lenta. Lembra-se daquela cãibra dolorosa que o acordou à meio da noite? Muitas vezes é um sinal de desidratação. Muitos de nós, à medida que envelhecemos, perdemos um pouco a sensação de sede. Não nos lembramos de beber água, por isso temos de ser proativos. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água à vista, na mesa da sala ou na cozinha.
Dê pequenos golos ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. Se acha a água chata, adicione uma rodela de limão, uma folha de hortelã ou um pau de canela. Chás sem açúcar também contam. Manter-se hidratado é fundamental para que a proteína e o exercício possam fazer a sua magia. Agora que já temos os tijolos, que é a nossa proteína bem distribuída ao longo do dia, e já temos o projeto de construção, que são os nossos exercícios de resistência simples, falta-nos a figura mais importante da obra, o mestre de obras. Aquele que supervisiona tudo, que dá as ordens e garante que cada tijolo é colocado no sítio certo para criar uma estrutura sólida e duradoura. Na biologia do nosso corpo, esse mestre de obras é a vitamina D. E esta é a peça do puzzle que muitas vezes passa despercebida. Podemos comer a melhor proteína do mundo e fazer os exercícios mais eficazes, mas se tivermos deficiência de vitamina D, os nossos músculos simplesmente não respondem da mesma forma. A vitamina D é crucial não só para a saúde dos nossos ossos, ajudando na absorção de cálcio, mas também para a função muscular. Níveis baixos de vitamina D estão diretamente ligados a uma menor força muscular, a um maior risco de quedas e à própria sarcopenia. É ela que ajuda a regular a contração muscular e a síntese de novas proteínas dentro do músculo. O problema é que, apesar de vivermos num país com tanto sol como Portugal, uma grande parte da população idosa tem deficiência desta vitamina. Por quê? Por várias razões. Primeiro, a nossa pele, com a idade, torna-se menos eficiente a produzir vitamina D quando exposta ao sol. Segundo, passamos mais tempo dentro de casa. E terceiro, no inverno, a inclinação do sol é tal que a produção de vitamina D é muito reduzida, mesmo em dias de céu limpo. Então, o que podemos fazer? A primeira e mais agradável solução é apanhar sol de forma segura. Não precisa de se esturricar na praia. Bastam 15 a 20 minutos de sol, nos braços e no rosto, fora das horas de maior calor, como a meio da manhã ou ao fim da tarde, várias vezes por semana. Esse pequeno banho de sol pode fazer maravilhas. Além disso, podemos obter alguma vitamina D através da alimentação. E aqui, as nossas amigas sardinhas voltam a brilhar, juntamente com o salmão, a cavala, a gema do ovo e os laticínios fortificados. No entanto, para muitas pessoas com mais de 60 anos, apenas o sol e a alimentação não são suficientes para atingir os níveis ideais. É aqui que entra o conselho crucial que deve levar consigo. Na sua próxima consulta com o seu médico de família, peça para fazer uma análise aos seus níveis de vitamina D. É uma análise de sangue simples. Se os seus níveis estiverem baixos, o seu médico poderá recomendar-lhe uma suplementação. É algo simples, seguro e que pode ter um impacto transformador na sua força e bem-estar geral. Portanto, como pode ver, combater a perda de força não é uma batalha perdida. Não se trata de abandonar os alimentos que ama, como as sardinhas, mas sim de enriquecer a sua vida com novos aliados. Trata-se de abraçar o poder dos tremoços e do grão de bico, de nutrir o seu corpo com proteína ao longo de todo o dia e não apenas numa refeição. Trata-se de desafiar suavemente os seus músculos com movimentos simples, mostrando-lhes que ainda precisa deles fortes e ativos. E, crucialmente, trata-se de garantir que o mestre de obras, a vitamina D, está presente para dirigir toda a operação. Não se sinta sobrecarregado com toda esta informação. A beleza disto está nos pequenos passos. Não precisa de mudar tudo da noite para o dia. Comece com uma coisa. Talvez esta semana o seu objetivo seja apenas trocar o lanche processado por tremoços. Ou talvez seja fazer 5 agachamentos na sua cadeira todos os dias antes de ver o telejornal. Cada pequeno passo é uma vitória. Cada escolha consciente é um investimento na sua independência futura. O que achou destas dicas? Qual é a sua forma favorita de comer grão de bico? Ou talvez tenha um exercício simples que faz em casa e que queira partilhar com todos nós. Deixe o seu comentário aqui embaixo. As suas experiências e ideias podem inspirar outra pessoa. Se esta nossa conversa lhe foi útil, por favor, deixe um gosto no vídeo. É um gesto simples que ajuda o YouTube a mostrar este conteúdo a mais pessoas que possam precisar de o ouvir. E claro, se ainda não o fez,
Subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas de viver uma vida plena, saudável e feliz em qualquer idade. Lembre-se sempre, a idade pode ser um número que não controlamos, mas a nossa força é, em grande parte, uma escolha que fazemos todos os dias. Escolha ser forte. Um grande abraço e mantenha-se firme.